muito bem-vindos. Que alegria! Mais um culto online. Vamos juntos adorar ao Senhor Jesus e aprender mais de Sua palavra. Nesse momento, vamos começar o culto orando a Deus com a nossa amiga Camille. Eu te convido a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e com o pensamento em Deus, vamos orar. Papai do céu, muito obrigada pela minha vida. Abençoe todo mundo. Papai do céu, faça que esse coronavírus saia do Rogério. Por favor, abençoe todo mundo da família dele. Faça que ele consiga se recuperar fácil. Por favor, guarde cada um mesmo. Faça que esse coronavírus vá embora para a gente voltar a se ver na igreja e voltar a estudar tudo normal. Por favor, Papai do Céu, em nome de Jesus, amém. Um beijo. A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como é bom louvar a Deus com alegria. Cante comigo assim. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Mais uma vez. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Chegou a hora do desafio da semana com a participação das crianças. Elas memorizaram um versículo bíblico que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28, parte A. Vamos assistir? Daniel 3, 28a. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviaram anjos para livrar dos seus servos. Bendito seja o Deus O Deus seja o Deus de Sadraque, de Sadraque, Mesaque Mesaque e Abednego, e Abednego, que enviou o seu anjo enviou seu anjo e livrou os seus servos. e livrou seu servo. Daniel, Daniel 3:28. Louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou seu anjo e livrou seus servos. louvado seja o Deus Louvado seja o Deus de Sadraque, de Sadraque, Mesaque Mesaque e Abednego, e Abednego, que enviou que enviou seu anjo seu anjo para salvar, para livrar para livrar o seu servo. seus servos. Gente, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Tchau! Gente, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Daniel 3:28. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos.
Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Daniel 3:28. Louvado seja seu Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Daniel 3:28a. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Tchau! Senhor Deus, amado Pai, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por tudo que tu nos fez, Senhor. Abençoe o culto infantil, Senhor, abençoe as tias, Senhor, abençoe o pastor, Senhor, abençoe as crianças, Senhor, abençoe todo mundo, Senhor, abençoe, Senhor, a tia Rita, a tia Michele, o pastor Paulo, todos os pastores, Senhor, em nome de Jesus, amém. Boa tarde para todos vocês que estão assistindo o nosso culto infantil, que hoje seja uma tarde muito boa e agradável para todos vocês, não é mesmo, Carlita? É mesmo, boa tarde, pessoal, boa tarde, muito boa tarde. Tá animada, hein, Carlita? Tô mesmo, tia. Que bom, sinal que você teve uma tarde muito boa, né? Tive mesmo, brinquei a beça. Que bom! Mas, Carlita, eu gostei muito do desafio da semana passada. Quero dar parabéns para todas aquelas crianças que comeram aquelas coisas muito gostosas. Eu também gostei muito, tia. Eu comi muito. Ah, por isso que você gostou, né, Carlita? Porque você comeu muito, né? O que você comeu? Eu comi muito brócolis, muita verdura e também comi, tia, muita fruta. Que legal, Carlita, muito bem. Nossos amiguinhos também colocaram lá a foto deles comendo muita coisa gostosa. Vocês estão de parabéns, muito bem. Continuem assim, que vocês vão ficar fortes como os amigos de Daniel e Daniel também, não é mesmo? Mas, Carlita, hoje nós temos outra história e não é dos amigos dele não, de Daniel não. Quer dizer, os amigos deles também estavam lá, mas não estão nessa história de hoje. É mesmo, tia? Então, você não falou que ia continuar? Então, continuamos, mas hoje vamos falar mais sobre Daniel. E eu quero ouvir. Tá bom, Carlita, então você vai lá para sua cadeirinha, porque eu vou começar a contar a história, tá bom? Tá bom, tchau, crianças, beijo. Tchau, pessoal, tchau, eu vou ouvir a história, tchau. Tá bom, espera aí que eu vou botar a Carlita sentada na cadeirinha dela e já volto logo. Carlita, fica aqui, tá bom? Espera aí. Então, crianças, olha, vocês estão realmente de parabéns pelo desafio que vocês cumpriram na semana passada. Muito bem, gostei de ver. Mas a nossa história de hoje, sabe, eu falei que continuava e continua, sabe? Mas lembra que eu falei daquele rei que o nome dele era difícil, Nabucodonosor? Então,
Nabucodonosor, né, fez aquela estátua grande que vocês viram, né, e para todo mundo adorar. E os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se prostraram diante daquela estátua, não é mesmo? Então, mas aquele rei fez muita coisa errada, sabe? E aí, no final de tudo, aquele rei acabou morrendo. E aí, quem ia ficar com o reinado? Quem ia reinar na Babilônia? Quem ia ser o próximo rei? Então, o próximo rei foi o neto dele, Belsazar. Era nomes estranhos, não é? Então, mas era Belsazar, ele era um neto de quem mesmo? Como é que era o nome daquele homem, né? Do rei passado, que vocês acharam difícil, né? Então, ele era neto dele. E Belsazar era esse aqui, ó. E a coroa do avô dele passou para ele, né? Passou para ele porque ele agora era o novo rei da Babilônia. E ele estava lá e sabe o que ele quis fazer? Ele começou o seu reinado fazendo uma grande festa lá no palácio. E ele espalhou essa notícia que ele queria dar uma grande festa. E assim foi, todo mundo ficou sabendo e ele convidou muita gente, muitas pessoas mesmo, lá para essa festa. E ele estava lá nessa festa todo animado e ele chamou para essa festa os contadores de história, as dançarinas, os amigos dele, tudo estavam lá festejando. E sabe para que era essa festa? Era em homenagem aos deuses deles, né? Aqueles deuses de prata, de pedra, de madeira, que na verdade não eram deuses, eram ídolos, né? Que eles adoravam lá. E ele estava dando essa festa para esses ídolos. Só que as pessoas nem ligavam, as pessoas queriam era se divertir. E as pessoas bebiam, e ele também, e ele estava lá todo animado na festa, chamando os amigos e bebendo muito. E aí, cada vez que ele bebia mais, ficava mais bêbado, e aí fazia mais coisas erradas. E de repente, ele deu uma ordem para os empregados dele, né? E ele falou assim, olha, peguem lá aqueles vasos de ouro, aquelas taças preciosas de ouro, de prata, porque eu quero colocar vinho nelas. Sabe que taças, que vasos eram esses? Esses vasos eram que o avô dele tinha trazido. Lembra que o avô dele invadiu Jerusalém? E aí ele foi lá no templo de Jerusalém e pegou as coisas lá do templo, as coisas sagradas do templo lá de Jerusalém e trouxe para o palácio e estava lá. E aí, o que ele fez? Belsazar fez. Olha, Belsazar mandou pegar esses utensílios sagrados a Deus e colocou vinho neles e começaram a beber. Ai, Deus estava muito triste com tudo aquilo que estava acontecendo, muito triste mesmo, sabe? Porque Deus queria que Belsazar mudasse o seu comportamento. E Deus já tinha pedido para que ele mudasse, mas ele nem ligava, ele só fazia o que ele queria. E ele estava distante de Deus e fazendo essas coisas erradas, ainda pegando os utensílios sagrados da casa de Deus, colocando vinho, dando para aquelas pessoas todas tomarem vinho, para aquelas dançarinas, todo mundo lá tomando vinho com ele. De repente, aconteceu uma coisa e todo mundo se alvoroçou e todo mundo, olha, vejam só, olhem. E aí, quando Belsazar olhou lá para a parede, ele viu uma mão escrevendo lá, uma mão sem corpo, só uma mão escrevendo. Olha, crianças, se vocês vissem uma mão só escrevendo lá na parede, o que vocês iam fazer? Eu garanto que vocês iam correr, iam ficar com medo, não é? Pois é, e todo mundo apavorado, o que é aquilo? E aí, olha, a Bíblia diz
que Belsazar ficou também apavorado, que os seus joelhos batiam um no outro. Eu acho que era com medo, né? Ele ficou, e aí ele deu um grito: chamem os sábios, os adivinhadores, chamem todos aqui no palácio para ver o que é isso. Chamem. Aí quando vieram todos os sábios, os adivinhadores, todos aqueles homens vieram lá no palácio, ele falou assim: olha, se vocês souberem o que está escrito e se vocês me falarem o que isso significa, quem falar o que significa vai ganhar uma corrente de ouro, um manto vermelho e vai ser o terceiro homem mais poderoso do meu reino. Olha, os sábios, os magos, os adivinhadores, todos queriam, né, ser o mais importante e olhavam para a parede e queriam saber o que estava escrito ali. Mas ninguém sabia. E aí um dos sábios, né, um dos magos, não sei, chegou para ele e falou: olha, o rei, poderoso rei, nós não podemos saber o que está escrito. Ninguém sabe o que significa isso. Eu não sei, isso é um mistério. Nós não conseguimos saber o que é isso. Ai, o rei ficou mais nervoso ainda. Como assim vocês não sabem? Começou a gritar. E a mãe dele ouviu ele gritar. E aí chegou lá na presença dele e falou: ó, poderoso rei, eu quero lhe falar, não precisa ficar nervoso. Tem um homem aqui no seu palácio que ele falava o significado dos sonhos do seu avô. Ele adivinhava os mistérios, ele falava, desvendava os mistérios que tinha. Ele era um homem que Deus capacitava ele, sabe? O Espírito Santo de Deus estava com ele e ele sabia todas as coisas. E aí o rei falou: quem é esse homem? Quem era esse homem? Quem era? Daniel. Aí ele falou: chamem Daniel, chamem ele rápido. E aí chamaram Daniel e Daniel apareceu na presença do rei. E o rei falou para ele: olha, Daniel, se você souber o que está escrito ali na parede e me der o significado de tudo aquilo que está escrito ali, eu vou colocar uma capa vermelha em você, um cordão de ouro, e você será o terceiro homem mais importante do meu reino. Sabem o que Daniel respondeu para o rei? Vejam só, a Bíblia diz o que ele respondeu. Lá em Daniel, né? Lá em Daniel 5, no versículo 5, diz assim: de repente apareceu a mão, né? Fala que apareceu a mão lá, que estava escrito, o que estava escrito, e diz assim: peraí que eu vou achar já. Assim foi Daniel levado na presença do rei. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a alguma outra pessoa. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Daniel não estava interessado em todas essas coisas que o rei falou que ia dar, não. Daniel falou para ele que ele ia dar o significado, ele ia ler e dar o significado de tudo aquilo que estava escrito ali, porque Deus fez ele fazer isso. Deus colocou esse dom na vida de Daniel. E aí, sabe, crianças, Daniel olhou lá para a parede e diz a Bíblia que Daniel fez. Daniel respondeu assim, ó: olha, rei, o que está escrito ali. O rei estava tremendo de medo. Ele falou: o que está escrito ali a Bíblia diz lá em Daniel 5, versículo 25, diz assim: esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Olha, estava escrito isso: Mene, Mene, Tekel, Tarsim. A mão escreveu isso lá na parede. E este é o aí Daniel continuou falando. E este é o significado dessas palavras. Mene, olha, Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. O que quer dizer isso? Deus contou os dias do teu reinado e chegou ao fim. Quer dizer,
ele não ia mais reinar. Chegou o fim o reinado dele, do rei Belsazar. Ele não ia mais reinar, isso que Deus estava dizendo. Deus contou e falou, chegou o fim, acabou o seu reinado. Olha, e Tekel, o que quer dizer Tekel? Foste pesado na balança e achado em falta. O que quer dizer isso? É que Deus viu tudo que ele fez e não gostou. Então é como se Deus pesou ele assim na balança, viu as coisas boas e as coisas más. E ele fez muita coisa mal, muita coisa. E aí Deus falou para ele que não gostou do que ele fez, né? Foste pesado no balança e achou em falta. Então Deus achou que ele estava errado nas coisas que ele tinha feito. Isso quer dizer Tekel. E Pérez quer dizer o quê? O teu reino foi dividido e entregue aos medas e os persas. O reino dele acabou, o reino dele foi dividido, quer dizer, foi entregue para esses dois povos, medas e persas. E ele estava então muito triste. Mas o que ele prometeu? Que ele daria um cordão de ouro, uma corrente de ouro, um manto vermelho e que ele seria o terceiro do reino. E assim ele fez. Apesar dele não gostar muito da tradução que Daniel deu, mas era o que Deus estava mandando Daniel falar para ele. E aí ele cumpriu o que ele falou. Ele colocou o cordão, a corrente de ouro nele, colocou o manto vermelho e Daniel passou a ser o terceiro homem mais importante do reino da Babilônia, né? E Belsazar, o que aconteceu? O que disse Mene? Que o reino dele tinha acabado, não é? Vamos ver se a Bíblia diz mais alguma coisa sobre isso. Olha, o que diz o versículo 30. Lembra que ele falou no Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. E olha o que diz o versículo 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônicos, foi morto e Dário, o Meda, apoderou-se do seu reino. Olha, naquela mesma noite, ele faleceu, ele morreu, acabou o seu reinado. E Daniel ficou sendo o terceiro homem mais poderoso no reino da Babilônia, né? Isso por quê? Porque Daniel sempre foi temente a Deus. Daniel sempre obedeceu a Deus. Quando Daniel falou o significado do sonho do rei, não é porque ele estava interessado nos presentes, é porque Deus tinha mandado ele falar, né? Crianças, nós temos que ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Não importa se a gente vai receber presente, não vai receber presente, mas nós temos que ser fiéis a Deus e fazermos a vontade de Deus. Uma das coisas que Deus pede é para que nós possamos falar do amor deles para outras pessoas. E você, tem falado do amor de Deus para os seus amiguinhos? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem obedecido a mamãe, o papai, os titios, os mais velhos? Deus manda também isso na Bíblia, sabe? Deus manda que nós obedeçamos aos nossos pais para que se prolonguem os nossos dias na terra. Então, isso é uma forma de você obedecer a Deus. Eu espero que vocês estejam obedecendo a Deus para que nós possamos ser sempre fiéis a Ele e gratos a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês, dando uma semana de paz, de tranquilidade, de bênção sobre a vida de vocês. Vamos orar agora, agradecendo a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas e pedindo que Ele nos ajude a sermos sempre fiel a Ele, como foi Daniel e seus amigos. Tá bom? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. Muito obrigado por essas histórias maravilhosas que temos ouvido na Tua Palavra. Obrigado. Ajude-nos, ó Deus, a sermos obedientes. Ajude-nos, ó Deus, a cumprir a Tua vontade. Faça com que, ó Deus, nós possamos sempre andar nos Teus caminhos. Nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. E ajude-nos, Senhor, a ser sempre fiéis a Ti. Em nome de Jesus, amém. Crianças, até o próximo sábado, se Deus assim permitir. E olha, tem mais uma história muito bacana sobre esse homem de Deus. Olha,
Eu acho que ele enfrentou um perigo tremendo. E na próxima história nós vamos ver o que Daniel enfrentou. Que perigo foi esse que Daniel enfrentou, tá bom? Uma beijoca para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo sábado, se assim Deus permitir. Olá, crianças! Estamos chegando no final do nosso culto. Foi muito bom estarmos juntos, adorando ao Senhor e ouvindo mais uma maravilhosa história da Palavra de Deus. Vamos cantar? Deus